Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo as alegrias da celebração do culto cristão neste 30º domingo do tempo comum, o Senhor nos dá a graça de lançar um olhar sobre a postura ideal diante da sua presença para aquele que quer agradá-lo. Logo na primeira leitura, nós encontramos o caminho mais fecundo para aqueles que querem se aproximar de Deus, atraindo para si o seu olhar e o seu coração. Deus ama os pobres. Deus ama os oprimidos. Deus ama aqueles que são pequenos. Deus ama aqueles que são esquecidos. Deus ama aqueles que sofrem, aqueles que estão sob o poder de determinadas opressões humanas, espirituais. Deus ama e tem predileção por aqueles que na sua pobreza entregam a Deus a capacidade de fazer justiça. Jesus, para explicar esse agrado de Deus com relação aos pobres, conta-nos então a parábola que acabamos de ouvir no Evangelho. 2 homens entraram no templo para rezar, tal como muitos de nós, que nos encontramos aqui porque sabemos que somos necessitados da graça de Deus e que pelo menos uma vez por semana é preciso escutarmos a palavra do Senhor, recebermos o pão da vida que emana do altar, que nos há de alimentar, para enfrentarmos também nós as opressões diárias, para termos condições de, em nossa pobreza humana e espiritual, enfrentarmos aquilo que há de vir ao longo dos próximos dias. Esses homens, de algum modo também, reconheciam que eram necessitados de Deus e foram ao encontro do Senhor. E é então que nós encontramos 2 posturas diferentes no modo de rezar. Um fariseu, portanto conhecedor da lei, alguém que sabia exatamente as disposições normativas da lei de Moisés, alguém que conhecia profundamente as histórias do Antigo Testamento, da libertação do povo de Israel, alguém que era profundo e douto no conhecimento das Escrituras, e diz ao Senhor: Obrigado porque eu sou bom. Obrigado porque eu não cometo adultério. Obrigado, Senhor, porque eu sou quase a bala que matou John Lennon. Obrigado porque eu sou o cara. Obrigado porque eu sou bom em tudo que faço. Obrigado porque eu sou essa pessoa maravilhosa. Nós conhecemos pessoas que se olham no espelho e se sentem aquela pessoa maravilhosa, incrivelmente boa. Eu me lembro que certa vez eu fui atender uma pessoa, e posso contar porque não a absolvi,
E ela disse: olhe, padre, eu estou aqui porque, afinal de contas, toda Semana Santa a gente tem que se confessar, porque a igreja diz que um bom cristão, pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, deve recorrer ao sacramento da penitência. Mas olhe, eu sou uma pessoa que não tem pecado. Nunca matei, nunca roubei, não desejo mal a ninguém. Ao contrário, olha, eu faço muita caridade. Inclusive, padre, minha vizinha começou a contar toda a caridade que fazia. Eu disse: pois então, minha filha, que bom que você veio, pode ir embora, eu não tenho do que lhe absolver. Você é santa tal como a Imaculada Conceição. E, meus irmãos, muitas vezes nós nos portamos assim, porque imaginamos que os grandes pecados são apenas aqueles pecados que nos expõem de algum modo a uma gravidade social, de consequências na vida dos outros que são fortíssimas, e não conseguimos olhar para nós e reconhecer aquilo que agrada ao Senhor, a pobreza. Tornamos-nos então homens tão inflados de nós mesmos, tão cheios de pseudos qualidades, que vamos aos poucos nos afastando do Senhor e não recebendo dele justificação, não porque Deus não queira nos justificar, mas porque nós nos portamos diante dele como quem não precisa de justificação. Porque, como essa pobre mulher, não tem pecado, não mata, não rouba, não adultera, portanto, é muito bom. Mas existia uma outra postura, a do cobrador de impostos. E nós pressupomos que ele era ladrão. Porque sempre que a palavra de Deus se refere aos cobradores de impostos, fala sobre essa postura corrupta que era comum naquele tempo. É como se hoje, quando fôssemos escrever as Escrituras, fizéssemos sempre uma referência aos políticos nossos de Brasília. Interiormente, nós pressupomos que existe corrupção, porque infelizmente é um fato. Assim acontecia com os cobradores de impostos daquele período. E Jesus conta que esse cobrador de impostos entrou e teve condições de reconhecer a humildade, que, segundo a primeira leitura, ultrapassa as nuvens dos céus e atinge o coração de Deus. Este homem disse então ao Senhor, batendo no seu peito: tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Tenha compaixão, porque eu não mereço estar aqui. Jesus, tenha pena de mim, porque eu sou um pobre homem, sem muitas qualidades, pequeno, porque eu sou um pobre homem cheio de más inclinações. Tenha piedade de mim, porque eu sou pobre e preciso da vossa justiça. Tenha compaixão, porque eu sou tão pobre que lhe vem o Senhor estender a mão para dizer quanto preciso da tua misericórdia e bondade. Quantos dos nossos irmãos não estão na igreja e não frequentam a Eucaristia, porque não compreenderam ainda que aqui está a mesa ao redor da qual os pobres estendem a mão para dizer: Senhor, dai-me deste pão, porque eu tenho fome. Quantos, no auge da sua soberba interior, achando que se expressam humildemente, nos dizem: eu não vou à igreja porque rezo no meu quarto mesmo, não preciso de padre, não preciso de sacramento, não preciso de confissão, não preciso de Eucaristia, não preciso de unção, não preciso de nada, porque eu me basto, sou como o fariseu, eu sou bom. Nós não. Nós estamos aqui não porque somos melhores do que os outros, exatamente porque somos os mais pobres. Exatamente porque somos os mais necessitados, porque somos aqueles a quem fora dada pelo Espírito a capacidade de reconhecer que sozinhos não chegaremos a lugar algum e é preciso, portanto, estender as mãos diante do altar e dizer, tal como o cobrador de impostos: Senhor, tenha compaixão de mim,
dai-me deste pão. Alimente-me, porque sou pobre e não tenho outro a quem recorrer, a não ser a vós. Meus irmãos, isso quebra absolutamente aquela ideia de que nós precisamos vir para a igreja para encontrar santos. Aquela ideia de que quando nós sentamos na cadeira, até nos incomoda a asinha do outro, porque aqui só tem anjos. Não se trata disso. Aqui nós estamos numa grande reunião de pecadores. Aqui nós estamos numa grande reunião de hipócritas. Aqui nós estamos numa grande reunião, me perdoem a palavra, de homens e mulheres sem vergonha na cara, a começar por aquele que vos preside, porque somos aqueles que tão pobres necessitam de Jesus, que necessitam ir ao seu encontro para recorrer à sua graça e pedir que ele venha em socorro à nossa fraqueza, exatamente para que sejamos melhores. Nisto consiste a pobreza que agrada a Deus. Reconhecer-se tão desamparado, que necessitado da sua justificação, que necessitado da sua oferta na cruz, que honremos o sacrifício que nos redimiu, pedindo ao Senhor que nos dê sempre um coração de pobre, isto é, um coração de quem é capaz de, com profunda humildade, estender as mãos diante do altar do Senhor e pedir: faça-me justiça, porque sou pobre e nada tenho. Mas se olhas para mim, Senhor, a tua graça, o teu poder me há de enriquecer e eu prosseguirei até o fim, amparado pela promessa de que o Senhor ama os pobres e de que a minha humildade orante é capaz de ultrapassar as nuvens do céu. Portanto, meus irmãos, embora reunidos ao redor de nossa hipocrisia, jamais ficaremos sem resposta, porque o Senhor inclina, disse o salmista, os seus ouvidos para os pobres e nos salva. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu